Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô, amigos, um grande abraço, com a graça de Deus. Estamos de novo aqui para mais um podcast, ali ó, Batendo o Guizo, veneno da política, mas é propaganda. Não é bem assim, não temos esse escopo, o seu objetivo, e nem é do nosso perfil, a intriga, fofoca, e sim discutir os fatos, que muitas vezes, embora todos conheçam, alguma nuance, algum detalhe, deixa a desejar em termos de divulgação, de conhecimento à opinião pública, e nós vamos tentar, evidentemente, que respeitando a opinião pública de um modo geral, e também os nossos convidados, que a gente sabe, a gente conhece o trabalho, fazer chegar até aí o outro lado esses mesmos detalhes. Os nossos convidados de hoje são pessoas até certo ponto polêmicas, mas dentro daquilo que fazem, já conhecidas, da comunidade, da região do Paraná, e, portanto, não vai haver problema. A saudação inicial para o vereador policial Madril, que está aqui conosco, foi o primeiro que eu convidei quando estava produzindo o programa. Então, ele já conversa conosco, com os amigos do nosso podcast aqui do Preto do Branco. Madril, satisfação em tê-lo conosco aqui, e já vou, depois que você cumprimentar, já vai responder a seguinte pergunta. O senhor está preocupado com mulheres que vão fazer exames e que, de repente, possam ser atingidas, atacadas, e, inclusive, essa preocupação levou ao projeto que a Câmara aprovou, para que essas mulheres não estejam sozinhas quando chegarem no ambiente do atendimento e tiverem que ser sedadas para fazer o procedimento. Qual que é a sua preocupação? Obrigado pela sua presença. Obrigado, Miguel, você por ter convidado a gente para participar do seu podcast aqui, e pela companhia do Dr. Mirolau, né? Na verdade, você convidou eu para vir, mas eu nem um momento pensei que ia vir alguém ou que não ia vir. Para mim é indiferente, né? Porque se você falar mal de alguém, mas depois ele vai assistir o teu podcast e vai saber. Então, quanto à situação das mulheres, na verdade, a gente viu que o mundo ele vem evoluindo. Então, a gente viu em vários órgãos de imprensa casos de mulher sendo sedada e sendo abusada, que é coisa que a gente, se parar para pensar, ver que a pessoa que faz algo desse sentido é pessoas que são doentes, mas é igual eu sempre falo, quando fala de doença, quando fala cachorro com raiva, por exemplo, até hoje eu nunca descobri se tem algum remédio que cura cachorro com raiva, que os antigos, quando o cachorro tinha doença de raiva, eles executavam o cachorro. Então eu acredito que a pessoa que tem esses problemas de violar a mulher, ou pessoas que é o dito estuprador, que fazem esse tipo de situação, eu acredito que seja uma doença, mas eu não sei qual que é a cura que faria para parar com uma situação dessa, porque você vê as pessoas ali anestesiadas e a pessoa fazendo esse tipo de situação. Que é diferente do dia a dia, né? No dia a dia, as pessoas que vão consultar em Cascavel, por exemplo, uma mulher que tem um ginecologista, às vezes ela consulta a vida inteira, já é ginecologista da mãe dela, vai passar para filho, então já tem aquela garantia. Mas quando você fala em pôr um acompanhante, não é que você queira desconfiar do profissional de saúde, mas é uma garantia profissional e para a própria pessoa que está sendo atendida. E é algo que no dia a dia a pessoa ela vai querer um acompanhante. Se é uma consulta com um médico novo, porque se é um que era consulta ali já há tempos, ela já tem aquela confiança, com certeza não vai precisar que alguém vá junto. Doutor Miroslav Bailac, médico, rolou a língua, Miroslav Bailac, médico, secretário municipal da saúde. Agradecemos a sua presença, o cumprimentamos e vamos ouvi-lo a respeito desse assunto. Eu já escutei a sua opinião. O senhor é um homem de comunicação, de imprensa, nesse sentido, e já conversou em veículos de comunicação a respeito dessa matéria, e que a Câmara já fez a parte dela, provou por unanimidade, né, vereador Madril? E agora segue para os outros trâmites, que é do outro lado da rua, né? O prefeito tem que examinar, sancionar, decidir se veta ou não e tal, seguir o procedimento. E eu, pelo que eu escutei, salvo que eu tenha me enganado, o doutor Bailac não é muito favorável em função da sua opinião de que já existe esse tipo de cuidado, de preocupação, e eu até escrevi a respeito no nosso Preto no Branco aqui, que já está circulando nessa sexta-feira, que tem veto a caminho aí, para a Câmara ver se derruba ou não. Mais ou menos isso, doutor, fique à vontade para falar do tema. Boa tarde, Miguel Dias, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui logo no início dessa maravilhosa linha de programa que
será com certeza sucesso. O podcast total. vai por esse caminho, né, doutor? Vai por a esse comunicação, caminho. né? Sim, eu acredito que você está se antecipando, o Preto no Branco está se coisas antecipando. do Jadir ali, né? Parabéns, do Leozinho, Jadir, né? Parabéns a todos aí que programaram isso, né? Então é uma alegria estar aqui com vocês, Nós acompanhado do vereador policial Madril. Né? E eu li a sua matéria já no Preto Branco, esse comentário, inclusive você fazendo o meu comentário dizendo, já tem um veto aí do outro lado. Que é a minha opinião, né? Primeiro que o prefeito não tem nada a ver aí com a questão da opinião do Miroslav. Eu não sou contra, muito pelo contrário, né? Eu até disse e repeti na imprensa que tudo bem, não tem problema, o legislador tem que fazer esse tipo de trabalho, está vindo uma lei federal nesse sentido, mas que eu achava desnecessário nesse momento. Porque já existe uma preocupação porque já existe, assim, né? E aí eu uso, inclusive, a minha experiência própria como médico, né? Há 43 anos eu sou médico. Eu sou médico cirurgião, então tenho contato com o paciente nu, ele precisa estar nu durante a cirurgia, né? Nesses 43 anos. E tive, você me conheceu lá em Ubiratã, né? Certo. Quando estava em Ubiratã, não tinha gineco, obstetra, eu fiz atendimento ginecológico a maior parte dos 23 anos que fiquei lá e fiz mais de 3 mil partos ou cesáreas, né? E jamais eu consultei ou examinei uma senhora ou uma criança ou, né, do sexo feminino que não estivesse alguém acompanhando. Ou estava a enfermeira de confiança, ou estava, inclusive, eu sempre chamava, né, a mãe, o marido, o familiar do sexo feminino para que acompanhasse um exame ginecológico. E muitas vezes, nesses mais de 3 mil partos, alguns foram a 1.000 e poucos partos, digamos, ou 2.000, eu sempre ofereci para o marido a possibilidade de acompanhar. Mas eu tive algumas situações em que o marido desmaiava, eu tinha que parar com o parto e ir lá suturar a cabeça dele, porque ele bateu a cabeça desmaiando. Então o próprio marido evitava. O que acontece com a lei? A lei ela vai reforçar, mas uma situação que já está acontecendo aqui em Cascavel. Não existe exame com sedação que não tenha uma equipe junto. Né? Tem o profissional que vai fazer o procedimento, tem o anestesista que está anestesiando, tem a enfermeira que está circulando, a técnica de enfermagem, quando você vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, ou vai fazer um procedimento cirúrgico. O que pode causar, às vezes, de constrangimento essa lei? É forçar o profissional, que ele está sendo criminalizado antes do fato, essa possibilidade, eu acho que ninguém vai levar por esse lado, mas segundo, existem locais que não podem circular pessoas. Tem áreas que contaminam, a gente tem uma luta muito grande contra as bactérias e vírus para evitar a contaminação. Então o profissional já experimentado, ele faz todo um procedimento para troca de roupa, para higienização, para você entrar nesse ambiente esterilizado. Quando você deixa outras pessoas comparecerem no local, você corre o risco de contaminação e que vai causar muito mais problema. Segundo, todas as vezes que identificou-se esse tipo de abuso, havia outras pessoas junto. Aquele anestesista infeliz do Rio de Janeiro, que já não é mais médico, que tiraram o diploma dele, ele fez aquele abuso que ficou conhecido em rede nacional com a presença de 10 pessoas na sala. Quer dizer, né, não é aí. O que me preocupa e o que me assusta são aqueles abusos que as pessoas, principalmente as mulheres e as crianças, sofrem dentro de casa. Por um padrasto, uma madrasta, né? Em ambientes religiosos, que a gente tem história que aconteceu muito antigamente, hoje com certeza não acontece, ou pelo menos não com tal frequência. Então realmente a gente precisa cuidar, porque o abuso, ele acontece inclusive no seio familiar. E se a gente for procurar principalmente na periferia das cidades, isso é diário. Nós observamos isso de uma maneira terrível. Então, parabéns, vereador. O senhor fez uma coisa boa para Cascavel. Tenho certeza que o prefeito não vai vetar. Tenho certeza. Não falei com ele sobre isso. Mas, se viesse para mim, se eu fosse, eu não vetaria jamais. É uma lei correta, vai nos ajudar. Vamos colocar cartazes. Não vai mudar muita coisa, porque hoje já se pratica isso de rotina. Aliás, todos os serviços que eu conheço já praticam isso. Tudo bem, vereador Madril, depois se quiser comentar junto, eu já vou puxar outro assunto, mas pode fazer uma réplica e embolar na mesma questão para não demorar demais. O doutor fala de abusos e eu falo de uma atividade que a Câmara Municipal fez, casualmente nesta sexta-feira agora, o senhor esteve lá também, nós acompanhamos, reunindo a nata da segurança e também do judiciário no ramo afeto à questão de abuso, mulher, menor, criança e tudo mais.
Porque é uma preocupação, doutor, de parte dessas autoridades, com isso que o senhor acabou de dizer aqui, que está preocupado também. Mas mais num sentido de autoridade, de conhecer as penalidades, o que a pessoa pode fazer. Tem uma campanha aí de que é o seguinte: só se indignar, bater na mesa e falar e esbravejar não é suficiente. Não vai influir em nada. Agora, se indignar e denunciar, daí a coisa pode ter solução. O senhor acha que já não estava na hora de as autoridades apresentarem mais resultados nessa área, policial Madril? Olha, eu acredito que o que acontece hoje, teve uma reunião, acredito que seja válida, mas é uma reunião anã, porque se nós não mudar o Código Penal e o Código Penal lá em cima, nós vamos ficar a vida inteira lutando. Hoje, por exemplo, o que estão preocupados? Em abrir mais um juizado especial de violência contra a mulher. Eu, desde o início que vejo falar da Lei Maria da Penha, eu sempre comparo a Lei Maria da Penha com o termo sequenciado, que é ameaça, lesão corporal leve, lesão corporal grave e assim por dentro, que depois se torna crime. Então eu acredito que tem que mudar lá em cima, a nível federal, mudar a lei e ter uma pena maior, porque eu já vi vários casos, seja eles de pessoas normais ou até militar, que tem essa situação de Maria da Penha, que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos um processo, depois quando sai o resultado, às vezes é 18 dias de detenção, 15 dias de detenção. Então hoje o Maria da Penha ele é mais rigoroso no começo, quando tem as sanções, quando a pessoa pega uma medida protetiva. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que tem uma condição financeira boa, se é um CAC, por exemplo, uma das primeiras medidas é recolher todas as armas do CAC. Mas dali um tempo, quando vai pegar a pena mesmo em si, é uma pena mínima. A primeira violência doméstica ali, enquanto não tem medida protetiva, a pessoa paga a fiança. Quando tem medida protetiva, ele fica ali aproximadamente mais uns 3 meses preso e vai sair. Então eu acredito que é algo que a lei ela é branda e o que gera mais revolta nessas pessoas que acreditam no que está acontecendo no feminicídio. Doutor Bailac, dando sequência aí, o senhor depois pode contrapor alguma coisa também, mas nós já vamos emendando. Você fala na questão de agressão, de violência, e por consequência, o senhor mesmo, seguidamente lá, ao comentar no programa do Cantine na Massa, toda sexta-feira, o doutor tem um espaço lá, a gente acompanha já há muito tempo, também demonstra sua preocupação com isso, que é a mesma do policial Madril e de tantos de nós. E aí nós estamos falando da violência doméstica, e da violência no trânsito, e da violência no boteco, e é da violência que acaba entupindo a UPA, porque o pessoal chega lá cortado de faca, chega lá baleado, quebrado no porrete, ou quebrado num acidente porque está drogado, embriagado, e acaba indo para a UPA. E aí nós temos outras sequências disso aí. O que o senhor nos diz sobre isso? A população não tem que fazer a sua parte? O pai e a mãe que agora nos assistem, nós estamos aí vivendo mais um Dia das Mães, né? Parabéns para as mães e para todos os filhos que ainda as têm, infelizmente não é o meu caso, pelo que sei também do Dr. Bailac, valorizar, e as mães e os pais puxar a orelha da filharada, né? Que acaba muitas vezes surpreendendo de madrugada quando vai entupir a UPA, e aí a UPA não pode desaguar nem despachar internados para o hospital universitário, que é um outro tema que nós vamos falar daqui a pouco, porque não tem leito. Como é que nós vamos resolver isso, Dr. Bailac? Complicado, né? Basicamente é uma questão cultural. Nós temos um grande problema na educação do brasileiro, isso há muito tempo. Outros países estão muito melhores do que a gente. Tem graves problemas também, principalmente relacionados à violência, à droga, né? Nós temos isso, infelizmente está aqui em nosso seio. Os nossos filhos têm acesso a drogas, por exemplo, que podem levar a situações de extrema gravidade na questão da saúde. Mas antes de chegar nesse pior lado da história, tem o lado antes disso. Por exemplo, no trânsito, você anda na rua aqui e todo mundo fazendo cruzamento na rua, trocam de pista, né, de uma maneira como se estivesse numa pista de corrida. Isso é cultural. Nós não temos o hábito, aquela educação que você encontra, por exemplo, nos Estados Unidos, que ninguém troca de pista. Ele só vai trocar de pista se ele vai sair da rodovia ou mesmo dentro da cidade, né, se ele vai virar a esquina ali. Então ele já vai para a pista da direita ou da esquerda, dependendo para onde ele vai virar. Aqui não.
Aqui o cidadão na tua frente, 10 metros ali para virar, ele já vira e às vezes sem dar sinal. Quer dizer, é cultural. Isso. E aí faz o quê? O motoqueiro passa que nem maluco. Não o motociclista, porque o motociclista obedece à legislação. Eu falo do motoqueiro, né? Desse entregador agora, por exemplo, que tem que fazer muitas entregas ao mesmo tempo. O que acontece? Esse pessoal está lotando os nossos leitos hospitalares. Se você fizer um levantamento na UTI agora do Hospital Universitário, ou na UTI ali do Hospital de Retaguarda, ou do São Lucas, você vai ver que uma grande parcela, principalmente é de motoqueiros que se acidentaram, segundo, de acidentes que ocorreram no perímetro urbano, com tombamento de veículo. Onde é que se imagina, dentro da cidade, você andando no máximo a 60, tombar o carro? Não tem lógica. Alguém estava errado, não respeita a sinalização, não respeita o amarelo, dirige embriagado. Uma quantidade enorme. Você faz uma blitz e você encontra lá 5, 6, 7 pessoas embriagadas. Bastaria uma única pessoa para poder atropelar, às vezes, 15 que estão esperando num ponto de ônibus. Então, essa situação é cultural. Enquanto a gente não der uma chacoalhada e não colocar todo mundo na linha para que aprenda realmente, nós teremos problema. Aí você vai dizer, mas é fácil falar, por que você não faz? Porque a gente tem um problema maior ainda, que os nossos exemplos das nossas autoridades, elas não transmitem isso. A gente vê autoridades fazendo absurdo, né? A gente vê as autoridades máximas fazendo absurdo em relação a, por exemplo, a economia. Essas histórias de dinheiro na cueca, não sei das coisas, são tudo exemplos ruins, que associado à questão, por exemplo, da comunicação, que está extremamente farta agora. Quanto mais comunicação você tem, você mais conhecimento tem. Tem o lado bom, mas tem o lado ruim também. Então as nossas crianças hoje têm acesso, por exemplo, a programas altamente erotizados, instigados por redes de televisão, por exemplo, que colocam no horário das 6 horas, né, beijos voluptuosos, relações sexuais, ou pelo menos a imagem de que vai acontecer isso. Não pode uma criança de 5, 6 anos, o que ela vai levar para a vida no seu cérebro? O cérebro tem que ser formatado. Ele é um computador ainda que ele não foi completado, ele vai ser completado durante a sua evolução como criança, como adolescente, e chegar na vida adulta. Agora, se ele chegar na vida adulta altamente erotizado, cercado de exemplos ruins, cercado de o pai correndo no trânsito, não colocando o cinto de segurança, fumando, bebendo exageradamente, você vai ter o quê? Que cidadão do futuro que você vai ter? Então o problema, Madril, é muito maior do que simplesmente o cumprimento da lei, e que o Madril, como policial, sabe muito bem que eles fazem o impossível, oferecem a sua vida, né? E, por exemplo, o judiciário não faz o contraponto, né? Você prende, o juiz manda soltar, sem justificativa alguma. Então, nós temos um problema cultural, educacional, que tem que ser corrigido. Enquanto não pegar na mão de alguém fazer isso, não vai resolver. Já vou saber do doutor Miroslav por que a UPA tem que ficar com essa turma lá sine dia e não é recebido o paciente no hospital universitário. O que está acontecendo? E com o policial Madril, aproveitando a provocação do Dr. Bailac, eu repito o que já ouvimos aí muitas vezes. O próprio Madril escuta isso. Escuta, policial Madril, a polícia militar o que faz dentro desse contexto? Ou não faz nada? A guarda municipal, que é uma guarda armada, que anda por aí, o que faz? Por que não ajuda na prevenção? O trabalho não é bem feito e tudo mais. É uma questão que precisa de um esclarecimento. Não sei se vai ter uma resposta em definitivo, mas o senhor é da área, é do meio, acompanha tanto uma quanto a outra equipe aí e pode nos dizer o que estaria faltando ou falhando na prevenção. Na verdade, a prevenção, eu acredito que a segurança pública não é investida muito pelo Estado. Hoje, por exemplo, na reunião, pessoas falando em ter mais 4 delegados para a Delegacia da Mulher, mais 3. Se você chegar e calcular, pelo que eu tenho de conhecimento, tem 399 municípios no Paraná, e pelo que eu sei, não tem 399 delegados no Paraná. Então jamais ia vir esse tanto de delegado para cá. Tanto é que agora Cascavel tem uma central de flagrante, onde que vem os flagrantes de Corbélia, Anaí, de toda a redondeza aí, de Matelândia vem flagrante para Cascavel em alguns casos. Então, são uma situação longe e que vem tudo para a central, na delegacia de Cascavel, para fazer flagrante. Então, o primeiro momento é a falta de efetivo. Cascavel, por exemplo, a polícia militar tem poucos efetivos, tem vezes que tem 4, 5 viaturas
trabalhando no serviço normal, isso contém todas, e mais alguns policiais dos grupos que dão um suporte. Então, quanto à Guarda Municipal, mesmo sentido. Tanto é que, se a gente for ver pela legalidade, a Guarda ela faz mais o serviço de polícia, que não é o serviço da Guarda, e deixa de cuidar dos bens públicos. Porque se tiver um advogado, se o delegado que tiver de plantão for legalista, acredito que a grande maioria dos flagrantes que a Guarda encaminha para delegacia não fariam, e talvez até os guardas teriam que responder um processo. Mas como é falta de efetivo e é na área de segurança, eu acredito que seja a Polícia Militar, a Guarda, os próprios juízes, promotor, eles só vão fazer algo adverso se tiver um advogado e ir provar e provocar o juiz quanto à situação das abordagens e das prisões. Então, a grande maioria é falta de efetivo, e o funcionário público, o policial militar, por exemplo, ele não tem incentivo nenhum em trabalhar mais ou fazer mais prisão. Se o policial militar ele fazer 2 flagrantes no serviço, teoricamente ele vai ter 2 audiências para ir na hora de folga, e não vai ganhar nada por isso. Então, eu acredito que é do ser humano. Então, são poucas pessoas que vão se dedicar um pouco a mais. Eu vou dar um exemplo da minha pessoa para os policiais de hoje em dia. Eu, de 2007 a 2016, quando eu trabalhei na Polícia Militar, onde criaram o sistema da intranet, onde toda pessoa que você encaminha, aquela pessoa como autor de alguma infração, é registrado. Eu prendi, em média, 500 pessoas por ano. O último ano eu trabalhei em 2016, 8 meses. Eu prendi 458 pessoas por crimes diversos. Enquanto o primeiro do Paraná esse ano prendeu 166 pessoas. E a mesma competição que eu fazia com ele era com todo o servidor público da área de segurança. Então, muito é falta de incentivo para essas pessoas que arriscam e trabalham mais, porque o policial militar, se ele sair na esquina e abordar alguém que ele acha que tem um flagrante e não tiver, e essa pessoa tiver conhecimento também, e for fazer uma denúncia no Ministério Público, no GAECO, a pessoa talvez não vá responder, não vai ser condenado por uma abordagem mal feita, mas já vai ter uma dor de cabeça. Então, eles pensam tudo nisso. Policial militar, se é 17h30, ele efetuar uma prisão, ele vai demorar 2, 3 horas para acabar aquela situação. Então, já vai sair 19, 30, 18 horas. Então, sem hora extra. 20 horas, sem hora extra. Muitas vezes tem banco de dados, muitas vezes não tem. Muitas vezes o policial chega com uma pequena quantia de droga, o policial que vai receber para fazer o flagrante, ele vai desdenhar daquela situação que está encaminhando. Então, é falta de incentivo, e falta de incentivo, falta de efetivo e falta de incentivo para quem trabalha direito. Isso que o doutor falou, de que a polícia prende, e aí vamos dizer que prendeu, e o juiz solta. Aí eu vou na mesma situação que eu falei anteriormente, quando a gente fala da Maria da Penha, Maria da Penha, mas é Juizado Especial Criminal. Então, são falhas nos códigos de processo e nas leis, porque o juiz... nós, ou algumas pessoas leigas, eu aprendi quase no final de carreira, que tem o CNJ, se não me engano, que se você discordar de um fato do juiz manter a pessoa presa, soltar e denunciar aquele juiz, ele, para não acontecer nada, a carreira dele vai começar a parar, enquanto ele estiver respondendo o processo. E daí o salário dele, teoricamente, também não vai subir. Então, é um monte de regra que tem para ser seguido, e o funcionário público tem um monte de gente para fiscalizar, né? O que o vereador Madril está dizendo aqui é muito importante. Dá para dizer que até é grave, né? Mas não é nenhuma novidade isso que o senhor está dizendo. Não é o senhor que está falando pela primeira vez. Isso já vem sendo dito há muito tempo. Muitas pessoas falam, não com essa riqueza de detalhes. É importante a gente pensar, ouvir, saber. Importante também, né, Jadir, a gente trazer aqui o pessoal do judiciário. A gente vai juntar aqui também, convidar um delegado e tal, para poder a gente avançar no negócio, não ficar no ar, né, porque isso é importante. Doutor Bailac, e aí o pessoal vai para a UPA, fica na UPA. Ou porque levou uma facada, ou porque está com problema no rim e tal. E aí passa um dia, uma semana, um mês, em alguns casos mais que mês, e a UPA não consegue despachar aquele paciente para o hospital, onde ele precisa continuar o tratamento. E o tempo vai passando e a situação vai ficando assim. As UPAs hoje são mini hospitais, né, na verdade, e não são, né? Funcionam, mas não são. O atendimento que prestam é o melhor que é possível nessas circunstâncias. Não é o ideal, evidentemente, né? E aí a pergunta, por que tem essa situação da atenção primária, que é
bastante criticada. Aí o pessoal do HU, por exemplo, fala, não, mas não estão trabalhando direito lá embaixo e tal. Aí fica aquele tiroteio aí muitas vezes, né? Como é que foi para resolver isso aí? Então tá, mas antes de responder, deixa eu só completar o que eu falei anteriormente aqui em relação ao judiciário. Quando eu disse que a polícia prende e o judiciário solta, né, eu quis dizer que a legislação está de uma maneira incorreta, que o juiz é obrigado a soltar, não que ele solta porque ele quer soltar. Então, deixar bem claro que eu não estou cutucando o juiz que ele está soltando à toa, né? Porque a legislação está desta maneira, irregular, e faz mais ou menos o que a gente falou em relação ao trânsito. Falta uma cultura legislativa. E até porque, vou aparteá-lo aqui para só observar o seguinte, o juiz age em cima de um posicionamento de advogado, que é o operador, é um dos operadores do direito. Sim. Daqui a pouco um advogado que conhece, o Madril já comentou isso aí, consegue convencer o juiz de que teve um erro lá na montagem, na hora da prisão, o inquérito, o encaminhamento, enfim, não está certo, o juiz vai olhar, confirma e solta o cidadão. Isso. E aí quando o Madril completar o que está acontecendo com a polícia militar, por exemplo, e com o restante da segurança, eu achei que você estava falando da saúde já. Né? Porque ele estava falando que falta efetivo, é subfinanciado, não é isso? E nós temos um problema, o Sistema Único de Saúde é o melhor sistema do mundo, é maravilhoso. Ele foi montado há mais de 30 anos e ele só tem feito bem para milhões de brasileiros. A nossa expectativa de vida, que há 50 anos atrás não passava de 45 anos na média, hoje já passou dos 78. Olha só, há 50 anos atrás, em média, as pessoas morriam aos 45 anos. Era uma média. Hoje a média de óbitos é 78, nas mulheres um pouco mais. Né? Tem países mais desenvolvidos, o Japão é maior ainda. Mas nós vamos chegar lá. Por quê? Porque o ser humano, o nosso organismo, ele está preparado para viver 120 anos. Isso já está confirmado cientificamente. Só que a gente, pelas mazelas da vida, a gente não consegue chegar lá. Mas a medicina, a tecnologia está melhorando cada ano que passa. E a saúde tem melhorado. E o Sistema Único de Saúde do Brasil tem ajudado a acontecer isso. Porém, na teoria ele ficou bonito, na prática ele foi vilipendiado por desvio de recursos. Foram retirados recursos da saúde para outros fins, para outros interesses em todos esses 30 anos de funcionamento do Sistema Único de Saúde. Vocês sabiam que a consulta do médico especialista hoje ainda é paga como há 20 anos atrás o valor de R$10? O médico especialista? Esse que no consultório, Madril, particular, se você não tem o plano, R$600. 600, tem até já aqui de 750. Sim. É o mesmo? O serviço? A minha consulta no consultório particular, eu não estou trabalhando agora, mas antes de entrar na secretaria era R$600. O valor da consulta particular. E eu não atendia SUS, porque eu não estava no sistema. Né? Então, é assim que funciona. Agora, R$10, qual médico especialista vai se dispor a fazer? Só colaborando mesmo. É claro que nós temos um quebra-galho que se inventou, se deu uma maneira de agilizar isso e se criou o consórcio CISOP. O CISOP não é nada mais do que um agrupamento que se fez aqui em Cascavel para reunir médicos especialistas dispostos a receber esses 10 e os municípios completar mais um pouquinho. E o Estado também dá a sua parte. E aí tem consultas hoje pagando 80, 100, 120, dependendo da especialidade. O CISOP faz isso. Então, aquele que cobra 600 no consultório particular, ou faz por 150 no convênio de Unimed, por exemplo, ele vai lá no CISOP e faz por 120, mas ele está colaborando também com a sociedade. Então, funciona mal. Por quê? Porque se tivesse isso sido sério desde o início, nós teríamos atenção espetacular para todo mundo. Vou responder a questão da UPA. Cascavel, diferente, e as pessoas não entendem isso, e é bom que a gente esteja aqui no Batendo Guizo, que na verdade não é batendo, é chacoalhando, né? Porque eu não apanhei até agora de ninguém. Bom, o que a gente faz? Nós temos a gestão básica, nós somos responsáveis apenas pela atenção primária. No tratamento da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, o município de Cascavel, tem que fazer atenção primária. A atenção de média complexidade e de alta complexidade é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, do governo do Estado, porque nós temos gestão básica. Em Maringá é diferente. Maringá, lá no início do SUS, quando perguntaram para o município, você quer receber todo o dinheiro ou você só quer receber o dinheiro das unidades básicas? Maringá respondeu, eu quero todo o dinheiro. Então, o Ministério da Saúde
a federação passou todo o dinheiro para Maringá e até hoje é assim. Então o secretário municipal de Maringá, ele é responsável pelos leitos hospitalares, pelo internamento dos pacientes, é gestão dele. Aqui em Cascavel eu não tenho acesso aos leitos hospitalares, eu só tenho responsabilidade sobre a atenção primária e outros serviços que nós fomos obrigados a engolir, a montar, organizar, porque senão o cidadão ficava jogado para trás. Então nós fazemos, por exemplo, as consultas no consórcio de alta complexidade das especialidades, pagando com recursos do município. Nós abrimos as UPAs não é obrigação da gestão básica. Se Cascavel quisesse, podia fechar as UPAs. É claro que seria o fim do mundo, né? Mas nós não teríamos responsabilidade sobre as UPAs. A UPA não é nada mais do que uma ambulância sem rodas, né? E que faz parte da gestão plena. De quem que seria responsável da UPA o financiamento? Talvez do Ministério da Saúde, do governo federal, talvez de uma bipartite com o Estado, ou então, se bem negociado, uma tripartite com o município. Vocês sabiam, por exemplo, quem está nos assistindo agora, que nós temos 3 UPAs em Cascavel, né? A UPA Brasília, a UPA da Tancredo e a UPA da Veneza. A única UPA que está habilitada pelo Ministério é a UPA da Veneza. E ali nós recebemos em torno de R$350 mil por mês. Mas gastamos 2.200.000. O Ministério paga 350 mil para a gente ter a UPA Veneza. E nós gastamos 2.200.000. E as outras? Na UPA Tancredo, gastamos 2 milhões e pouco. E é a prefeitura que paga? A prefeitura que paga tudo, 100%. O Ministério não paga nada, o Estado não paga nada. E na UPA Brasília, não é isso? Aquela da região norte ali, também gastamos em torno de 2 milhões e pouco, né? Às custas do seu imposto, do imposto aqui do munícipe de Cascavel. É, lógico. Ninguém paga nada, e não seria nossa. Tem gente que está ouvindo dizendo assim, mas o Mirosvaldo está falando como se a prefeitura estivesse fazendo favor para o povo de manter aberta, fazendo favor de ter que pagar, e não é isso que o senhor quer dizer, né? Não, se há algum favor nisso, é a gente pegar o imposto que você paga, né, e gastar isso com saúde. Nós estamos fazendo bem feito. Só que daí o que acontece? Nós precisamos fazer atenção básica. Quando a gente gasta esses 6 milhões, né, na UPA, que deveria vir de outra fonte e que não vem, a gente deixa de usar na atenção primária. Por isso que, até hoje, Cascavel teve muita dificuldade em dar atenção primeiro ao cidadão, que é na unidade básica, na unidade de saúde da família. Vamos avançar, porque o tempo acaba estourando e o Madril quer perguntar lá o que o povo tem a ver com isso, né? E tal, porque o vereador, ele recebe 24 horas por dia, dá para dizer assim, e no caso do Madril, até mais que isso, porque o Madril, antes, quando estava na ativa, dormia enquanto fazia boletim de ocorrência, aprendendo de noite e de madrugada. Agora, como vereador, ele não parou, ele continua do mesmo jeito, e a assessoria, o Cezinha e tudo, na mesma situação. Por que é que o hospital universitário diz que não tem, não pode, faz mais do que devia? O discurso que o senhor falou aqui agora é o mesmo do pessoal do hospital universitário, do Estado, nesse sentido. Porque essa é verdade, né? Nós estamos com uma sobrecarga de necessidade de saúde, principalmente de internação hospitalar, de hospitais. Nós tivemos um hospital que fechou 60 leitos, né? Esses 60 leitos que fecharam, deixaram de atender aí em torno de 300, 350 pacientes por mês. Que é aquele paciente que interna, que opera, inclusive, era altamente especializado em cardiologia. Ele foi fechado. Né? Tudo bem que o Hospital Universitário, o Hospital São Lucas estão dando suporte para esses pacientes, né? Mas de qualquer maneira faltaram. E nós não temos mais investimentos, não cresceu. O Hospital Universitário aumentou o número de leitos de UTI ali em 30 ou 40, graças à pandemia, porque se não tivesse a pandemia não teria aumentado até agora. Então foi aumentado com a pandemia, o secretário Beto Preto teve uma grande sensibilidade e manteve esses leitos. A Secretaria de Saúde está fazendo a sua parte, manteve esses leitos, aumentaram alguns leitos ali de enfermaria, mas são insuficientes. Nós precisamos de mais hospitais. Estamos esperando o Toledo, falei hoje com o prefeito Beto Nunes, que está aí quase para entrar em funcionamento o Hospital de Toledo, que vai ser uma maravilha, que vai nos ajudar a segurar alguns pacientes que hoje estão internados aqui no Hospital Municipal de Cascavel, na retaguarda. Você está entendendo? As nossas expensas, nós pagamos também. Olha, ficamos sabendo que, em função de idas e vindas, e muita conversa, muito debate, indignação e tudo mais,
o governo do estado sinaliza que vai meio que assumir o hospital de retaguarda. Eu não entendi bem essa informação ainda. O senhor sabe alguma coisa? Eu não tive essa informação ainda, nada oficial, mas é uma demanda nossa. Eu tenho me incomodado com isso, porque nós gastamos nós recebemos ali dos internamentos de 10 leitos de UTI em torno de R$400 mil por mês do Ministério da Saúde, né? Que são as AIHs do Hospital de Retaguarda. E nós gastamos em torno de 2 milhões e 400, quer dizer, fica 2 milhões de novo para o pagador de impostos aqui do município de Cascavel. Se o Estado conseguir me ajudar com esse custeio de 2 milhões por mês, eu consigo fazer em atenção básica, melhorar mais as equipes da saúde da família, que é o meu serviço, e que, olha só o que foi feito. Nos 24 anos. Podemos falar da unidade de saúde da família na sequência? Pode, maravilha. Dá um capítulo. Ótimo, se tiver tempo para isso, agradeço. Não temos ainda, porque tem inaugurações acontecendo e outras mais para frente aí. Vereador, o que o povo fala da saúde? Vereador Madil, o senhor andando por aí, está bem? Está boa? Teve até uma pesquisa aí da Alvorada, se não me engano, que colocou a Secretaria da Saúde lá embaixo, na 7ª, 8ª posição, quando a pergunta foi qual a secretaria mais problemática. A pesquisa essa aí apurou que não é a saúde não, a saúde está lá embaixo. Olha, eu acredito que a saúde é igual a segurança, a pessoa ela tem necessidade quando ela precisa, quando ela está doente. Só que da saúde tem vários fatores, até às vezes já comentei outras vezes, que eu não sei, talvez se é aquele atendimento até com a assistente social das unidades básicas, que não repassa a situação certa para as pessoas, porque vira e mexe, você é abordado através de mensagem ou ligação, de pessoas falando, acabei de falar aqui com o médico, com o assistente social, falou que eu preciso ser transferido para o HU, mas tem que ser um vereador para transferir. Claro, barbaridade. Daí fala isso. Daí a pessoa vem falar, daí você tem que tentar explicar, falar, o vereador não pode fazer isso, o vereador o máximo que pode fazer é pegar os dados da pessoa, a idade, ver se já está clicado, depois que está clicado, aí é o médico regulador que ele vai saber aonde que vai, dependendo a necessidade. O pessoal que fala isso é um pessoal que até falamos na questão da repercussão dos maus exemplos, a própria mídia ajuda muito nisso, são pessoas que acreditam piamente e que o vereador pode dar um jeitinho na coisa, né? E não funciona assim, então. Na verdade não funciona, não tem nem como funcionar, porque como que eu vou pedir para alguém, o máximo que eu vou conseguir é saber se a pessoa está clicada. Depois que ela está clicada, aí você tem que explicar que a pessoa ela não está concorrendo à vaga das UBS aqui de Cascavel, entre elas para ir para o HU. Daí você tem que explicar que tem a 10ª regional, que é toda essa cidade próxima, onde tem uma pessoa que tem o mesmo problema. O médico tem que saber o que está com mais necessidade, que tem a possibilidade de perder a vida, ele vai ter que dar atenção para aquela de lá. Aí não vai adiantar eu pegar o telefone, vou ligar para o Paranhos. Então eu falei, cara, se quiser ligar para o Paranhos, pode ligar, mas o Paranhos é a mesma coisa que eu, o secretário de saúde é a mesma coisa que eu. Tá lá clicado, quem que tem a preferência? É quem está, infelizmente, quem está na pior situação. Não é o Madril, não é o vereador, qualquer vereador que falar que faz isso, e às vezes, mas o vereador, se ele falou, acho que ele mentiu, porque não tem como. Falei assim, hoje em dia, se eu mandar uma mensagem para um servidor público, dependendo do jeito que eu mandar a mensagem, e o servidor falar, o Madril está querendo cortar uma fila, vai lá e me faz uma denúncia, eu vou ter que responder um processo na Câmara ali, e daí vai depender do bom gosto das pessoas, né? Se quiser levar para frente ou não. Mas legalmente a gente sabe que tem. Mas como é que o senhor vai fazer para contrapor uma pessoa que fala, às vezes conhecida ou não, eleitora sua ou não, que vem e diz, lá fulana disse que eu tenho que falar com o vereador, porque senão não vai resolver. Ou então tenho que ir lá no Preto no Branco, tenho que ir na Tarobá, ou tenho que ir na CGN, porque senão não vai resolver. Tem muita gente que fala isso. E como é que faz? A gente perde o voto, mas não mente para a pessoa, né? Infelizmente, eu prefiro perder o voto que mentir ou falar que eu consigo fazer alguma coisa. Porque a maioria das vezes a gente não consegue nem fazer nada, ou muitas vezes o que acontece? Tem pessoa que mente e dá o caso que aquela pessoa já está clicada e já é a vez dele ir. A única coisa que eu nunca falo não para a pessoa, mas eu explico do jeito que eu estou explicando. Às vezes até o doutor Minoral às vezes não fala, mas as pessoas, ou talvez aquele, o que eu penso? Se a própria assistente social que fosse falar, explicasse desse jeito, tá vendo, é isso. Hoje, por exemplo, não sei se é regra, mas é em caso de fratura, que parece que tem tal dia, segunda-feira, por exemplo, é o dia de consertar o pulso, de quem está o pulso quebrado.
terça-feira é outra parte do corpo, pelo que eu tomei conhecimento. Aí a gente tenta explicar, tem pessoa que entende. Aí nos dias certos eles vão transferidos e vai já faz a operação. Tem pessoas que querem ir para o HU, falam, mas se você está numa cama aí, você quer ir para o HU e se não tiver quarto, você quer ficar no corredor? Então a gente tem que tentar explicar e tentar sempre explicar que hoje não tem mais aquele jeito que ligava para alguém e alguém ligava para outra pessoa e ia. Hoje em dia tudo automatizado. É tudo mais engessado, né? A fiscalização do poder público, na verdade, eu acho engessou. Ela já foi mais liberal no passado, né? Eu acho a legislação e qualquer coisa também, tudo acaba no Ministério Público, é denúncia, é GAECO e tal, então cria uma grande confusão. E a Mas, maneira Madril, mais justa, né? só para encerrar a sua análise, e eu puxo aqui também, depois o doutor Barak vai conversar também a respeito disso aí, comunicação, na minha opinião, nós temos problemas porque falta comunicação. Quem conversou com assistente social, que foi falado aqui, eu poderia ter conversado com a atendente ali, com um enfermeiro lá, com a pré-triagem, que são pessoas que têm um contato direto com essas centenas, milhares de outras que vão nas UPAs. Fossem melhores, mais efetivamente orientadas, conseguisse passar para aquela que te procurou, de que não é o vereador que vai resolver, que vai resolver é calma, é como o doutor disse. O doutor Bailak fala muito, aqui ele falou uma vez já, paciência, precisamos ter um pouquinho de paciência. Ora, o povo não tem mais paciência com nada, só que ele não sabe o que fazer. Então o que acontece? Ele fica xingando, ele fica estourando, fica fazendo arruaça na porta da UPA, querendo bater na cara do doutor, o que já aconteceu aí, a gente sabe, né? E tudo mais. Essa comunicação poderia melhorar, né, Madrão? Eu acredito que poderia melhorar muito uma explicação no sentido de explicar a pessoa que o vereador ele pode ajudar em outro sentido, mas ele não tem possibilidade alguma dele pedir para uma pessoa que está em tal lugar ir para outro lugar, que o vereador não tem poder para isso e nem deve fazer isso. Então, quando falou assim, engessou, eu acredito que agora ficou mais justo, porque bem no passado, na verdade, a pessoa que tinha mais ligação até com o executivo, ele poderia dar um jeito. Agora, hoje, a gente sabe até nas filas do CEMEI, a lei que a gente fizemos já para divulgar as pessoas que têm direito à isenção do IPTU, que antes era uma jogada que o cara ia lá, via que a pessoa tinha mais de 60 anos, um imóvel só, até 2 salários mínimos, você ia lá, pegava o carnezinho dele, já isentava por outro ano, já amarrava a pessoa. Hoje as pessoas já sabem que é direito delas, né? Doutor Bailak, muita gente fala que o mundo não é dos fortes, o mundo é dos bem informados. Sem dúvida. E eu não sei se o senhor se considera forte ou não, mas eu sei que o senhor procura estar sempre bem informado. Porque quando o senhor vai falar sobre diversos assuntos, já domina e tal, e uma pesquisadinha antes sempre é bom, né? Ou então se manter atento ao que está acontecendo. Dar uma pincelada lá nas mídias sociais, saber o que os vereadores falaram na Câmara, o que está sendo falado nas questões estaduais ou nacionais, porque reflete a história na nossa casa, na nossa mesa, na educação dos filhos e tudo mais, né? Então, isso é importante também na questão da comunicação. E o senhor, quando acionado pela imprensa para falar sobre uma denúncia num determinado local da saúde pública, que foi feito de alguma forma, ou lá pelo Gilson Pessoa na Rádio Estúdio, ou pelo Cantini na Massa, ou lá pelo Luizinha Nardelli no IPC, e assim por diante, né? A imprensa, ela acolhe, fala e vai atrás. O senhor sempre diz que não tem como evitar algumas ocorrências, mas que, no geral, o controle que vocês fazem, os números que vocês têm, não são alarmantes, não preocupam o senhor sobre a questão de funcionário atender errado, bater de frente com o cliente lá, o paciente e tal. Como é que é feito esse tipo de aferição aí, doutor, com base nisso que o vereador está dizendo? Então, essa questão é cultural também, né? Como o vereador está dizendo, a educação seria interessantíssima se todos falassem a língua que o cidadão quer ouvir, né? E não uma orientação errada. Olha, aqui não resolve nada, vai lá e procura um vereador. Para começo de conversa, isso é ilegal. Qualquer pessoa interferir numa fila de assistência à saúde, isso é crime. Então, ninguém pode praticar crime, muito menos um vereador, que é o legislador. Então, se ele quiser furar uma fila de cirurgia, por exemplo, ele está
praticando crime. Se alguém faz isso, é um ato criminoso. E quem está participando é coautor. Então, a coisa é complicada. Por quê? Porque todos têm o mesmo direito perante a lei. Devem ser seguidas regras. Infelizmente, a gente tem que seguir regra. Por quê? Se tivesse à vontade as vagas, não teria problema algum. Mas como existe um funil, esse funil tem que ser administrado para que você respeite a possibilidade de sobrevida de todo cidadão. Tem que ter preferência aquele que está em maior urgência e tem que ser resolvido o mais rápido possível aquele que está aguardando mais tempo. Não são todos, precisa ter equidade também. Aquele que está sofrendo mais tem que dar preferência do que aquele que está sofrendo menos. Deixa eu entrar aqui no meio dessa conversa, porque daí o senhor vai entrar na unidade de saúde da família. Muitos desses que falam com o vereador, vêm aqui, vão ali, dizem o seguinte: é para ir lá no posto? Sim, é para ir lá na unidade básica, na unidade de saúde da família. Mas lá não tem médico, lá não adianta. E aí, corre para a UPA, corre para a UPA e corre para a UPA. Ora, unidade de saúde da família, não tem mesmo em número suficiente, e aí o senhor entra, fica à vontade para falar sobre isso. É verdade, né? Por exemplo, durante 24 anos, depois que o SUS foi criado, Cascavel conseguiu criar 27 equipes de saúde da família. Uma equipe de saúde da família é formada por médico, por enfermeiro, por técnico, por auxiliar de enfermagem, por dentista, não é isso? Está lá o assistente social que dá um suporte para um público de 3.500 habitantes. Cascavel tem 350 mil, teríamos que ter 100 equipes de saúde da família funcionando. 100. Durante 24 anos, Cascavel conseguiu implantar 27 equipes. Olha a distância para esses 100. Naquele tempo era 280 mil, então, digamos, não seria 80. Paranhos, quando entrou agora, eu vou usar os números últimos que eu tenho acesso, né? Só agora foram implantadas 33 novas equipes em 6 anos. 24 anos, 27 equipes. 6 anos, né? 33 equipes. E eu quero abrir 80 equipes no total. Nós estamos com 61 agora. Eu quero abrir 80. Então falta 19 para chegar. Por quê? Porque se eu chegar a 80, nós vamos fazer um chapéu em Cascavel para 300 mil habitantes. Os 20 mil, 30 mil, até 40 mil, tem plano de saúde, são os particulares, não precisam da assistência da atenção básica. Quando você tiver uma cobertura de 100%, você não vai ter problema de acesso. Hoje eu tenho uma falta ainda em torno de 600 a 800 consultas médicas por dia de falta em Cascavel, que essas pessoas vão para a UPA. Olha só, em novembro do ano passado, depois da pior das pandemias que desregulou todo o sistema, aquele negócio do fique em casa, né, fez com que as pessoas que precisassem de assistência ficassem em casa. E elas ficaram doentes, elas ficaram piores do que estavam com outros problemas, o diabético, o hipertenso, que agora está caindo tudo no colo da gente. Então, estas pessoas, em novembro do ano passado, nós oferecíamos 1.100 consultas médicas por dia aqui em Cascavel. Todos os dias, Madril, 1.100 consultas médicas no sistema público. Sabe quantas nós oferecemos hoje, só nas unidades básicas, nas 46 unidades que nós temos? 2.200 consultas por dia. Todos os dias, 2.200 consultas médicas. O dobro do que nós fazíamos em novembro, que eu recebi lá atrás. O que se você somar aquelas 1.100, 1.200 que vão nas UPAs todos os dias, inclusive essas 600 ou 700 que não têm acesso nas unidades, são 3.300 consultas médicas por dia em Cascavel. 1% da população passa nas nossas unidades. A cada 100 dias, uma Cascavel passa por consulta médica. Se eu levar isso para a enfermagem, são mais de 7.000 procedimentos de enfermagem por dia. Nós fazemos atenção muito bem, as pessoas estão notando que melhorou muito, mas ainda estamos um pouquinho longe do ideal, que esse eu quero chegar até meados do ano que vem, com 100% de cobertura. Para completar, essas consultas oferecidas geram exames, essas consultas oferecidas trazem mais qualidade, mais encaminhamentos para cirurgia, mais procura para cirurgia eletiva que a gente não tem na outra ponta, resolutividade. O Badril nos ajudou agora, já vou falar disso daqui a pouco, para a gente tentar ajudar. Então veja bem, nós estamos oferecendo mais qualidade, mais atendimento à saúde, só que nós temos destes 3.300 atendidos por dia, 30, 40, até 50 que reclamam, é esses que aparecem. Daqui a pouco, doutor Miroslau, a pergunta, e o tempo está funilando, o Jadiro vai nos orientando, temos ainda umas 2, 3 questões importantes aí.
O pessoal fala que vai no posto de saúde, vai na UPA e não tem médico para atender. Todos. Que tem lá 3, 4 consultórios, daí ficam sentados lá depois da pré-triagem e aí começa a esperar que chame. E demora, e demora. Tem gente que fica das 8 da manhã até o meio-dia e não é chamada. Ou de noite, mas depois o senhor vai falar sobre isso. Madril, para ajudar a resolver esses problemas, o doutor deu uma pincelada, mas eu já ia perguntar. O senhor, como vereador e nas emendas impositivas, participou do mutirão aí para cirurgias eletivas, está comparecendo também. Isso é coisa inédita na vida legislativa do município de Cascavel. Nunca aconteceu isso antes. E uma evolução grande, né? Porque hoje, com essas emendas indutivas, eu, por exemplo, posso falar que eu destinei 100 mil para cirurgias eletivas. E vai ir. E 113 mil para adquirir os remédios nas farmácias básicas. Vai ser comprado. Vai ser comprado. Daí nós temos um porém que nós fizemos um projeto que até está em estudo. Para aquelas pessoas que consultam acesso à saúde, nessas consultas, que acho que hoje é R$30, que às vezes a pessoa, por um motivo ou outro, ele vai nesse local, talvez por não poder ir na unidade básica da família ou alguma outra situação, para ele poder, com aquela receita dele, ele adquirir o remédio nessa farmácia básica que é do município. Então é um projeto que a gente fez, está parado ali, já era para vir para votar, só que a gente entende também a demanda e a gente entende também o pensamento das pessoas. Tem pessoa que fala, pô, mas se uma pessoa consegue consultar com médico particular, como que ele não vai ter remédio? Eu acredito que as pessoas que são de outras, que têm plano de saúde, Unimed, por exemplo, ele não vai deixar de ir numa farmácia comprar um remédio para ir lá numa farmácia onde que as pessoas que são condição financeira menor, que tem aquele direito, ele vai lá se ele tiver direito por consultar com médico particular. O senhor acha, né? Não tem certeza, né? Não dá para ter certeza que não vão com dinheiro no bolso ir lá para a fila da farmácia popular. Não sei não se não vão. Isso daí muitas coisas assim, Miguel. Quando eu comecei como vereador, uma das primeiras demandas que chegou, Madril, como que pode, a gente vai no CEMEI, chega lá para levar a criança, vem cara com carro de tantos mil, carro de tanto valor, daí você vai ver na lei, igual o doutor Miroslavo já falou, viu, mas a pessoa ela tem direito, se ela for lá e matriculou a criança, tá na vez dela, vai por lá e pronto. Uma vez também até o doutor Miroslavo no programa, logo no começo, daí todos os vereadores falando, doutor Miroslavo, que esse cara é assim, é assado. Daí já uma parente minha fez uma reclamação que foi na 10ª regional pegar um remédio e foi mal atendida. Daí eu já aproveitei, já meti a fala dela no microfone, né? Falei, já vou meter aqui pro doutor ouvir. Aí nesse dia o doutor acabou ali e falou assim, Madril, vai à tarde, vamos lá na 10ª regional. Aí eu fui lá à tarde com ele me explicou do atendimento ali, quem tem direito, quem não tem. Até uma hora ele falou assim, tem um caso aqui em Curitiba, que o cara tem isso, falou o nome da família, e ele tem direito a esse remédio aqui, e ele tem dinheiro. Mas se ele tem direito, não interessa que ele tem dinheiro, a mesma pessoa que é pobre tem direito, vai ganhar um remédio que é valor X, ele vai ganhar. Se tiver um remédio que for 100 mil e o cara for pobre, for rico, e ele tem direito na lei, ele vai vir na regional e vai receber o remédio. Então tem coisas que é assim. Quanto você falou assim, desse projeto, por que eu não briguei tanto para pôr para votar? Porque tem sentido, às vezes a pessoa tem dinheiro e fala, mas eu tenho direito, vou passar ali e vou pegar. Ele não vai pensar numa pessoa que tem menos situação financeira dele, fala, não, vou deixar isso aqui. Tem pessoas que têm uma situação menor, menos condição financeira que eu, então ele pega aqui, eu vou lá e compro para ajudar. É verdade, não é fácil. Daqui a pouco o vereador Madril fala se ainda existe policial militar, viu, Cezinha, em Cascavel, que não recebeu uma homenagem dele, né? Nós vamos saber por que o vereador é campeão, ele já foi campeão que ele citou ali de prender e tudo mais, mas agora faz homenagem na Câmara de Vereadores, né? Doutor Miroslavo, por que é que não tem médico? É verdade que não tem médico? E por que é que o pessoal fala também, fui pegar um anador, não sei se é, ou um outro remédio simples aí, um AS e tal, e me disseram que não tem? Não falta. Pontualmente, que a empresa eventualmente não produz algum medicamento diferenciado, mas isso falta no país inteiro, né? Fora essas faltas, nós não temos. Nós temos um abastecimento fabuloso, o prefeito Paranhos tem um cuidado muito grande com isso.
Não faltam medicamentos, né? A não ser esses pontuais que faltam em outros locais. Os demais têm à vontade, não tem problema nenhum. E o que as pessoas às vezes não entendem é que elas reclamam. Ah, não tem clopidogrel, que é um remédio utilizado para afinar o sangue, né? Mas eu tenho AS, que é a mesma coisa. E a pessoa, não, mas eu quero aquele. Não, não é o nome comercial, é a substância química e que o médico e o farmacêutico sabem o que fazer. Na verdade, não passam de 30 as substâncias básicas que fazem todos os milhares de medicamentos. O médico sabe direitinho o que pode substituir. Então, não faltam medicamentos, reafirmo aqui, não faltam medicamentos. Como não falta o médico. Já faltou. A gente sabe, não, acompanhou claro. reportagem e tal, Sim. com o povo, chegou lá na farmácia popular, tem tal remédio? A moça falou, não tem, acabou. Faltou anestésico. Mas por que não pediram lá e tal? Ah, não sei, isso é com a coordenadora. Porque tem também a questão de logística, viu, vereador? Às vezes tem atrapalho no meio, é muito grande o sistema, viu, doutor? Na minha gestão não está acontecendo isso. Às vezes tem um controle super apurado. Então, o que precisa? E aí eu interrompi para chegar onde eu já falei agora. Tem que ter comunicação. Sim. Quem está do lado de cá do balcão tem que explicar bem. Porque senão o vivente ali com dor de cabeça, dor de barriga, com um filho chorando, ele não conseguiu o remédio, vai sair que jeito? Mas incendiando o mundo. Pode prosseguir, doutor. Não, então, comentando com isso, a atenção básica ela tem melhorado. Nós dobramos o número de consultas, é um exemplo, mas melhoramos tudo no restante. O que eu quero? Eu não quero que essas clínicas populares que o vereador comentou agora, que a pessoa pega uma receita e tinha que pegar um medicamento, eu não quero que as pessoas sejam obrigadas a buscar essas paralelas. Eu quero que as pessoas tenham acesso na saúde pública. Por isso que a gente tem que completar em 100%. Você está falando, mas falta o médico para mim para abrir mais 20 ou 25 equipes da família. E eu preciso chamar mais esses 20 ou 25 médicos. Acabei de abrir um edital agora chamando 19. Chamei agora o mês passado, não é? No finalzinho do mês passado, chamei 22 médicos, 2 assumiram. Que é outro departamento, outra história. Mas isso... Chama o médico concursado, 10 apresentam documentos e 3 assinam o contrato de experiência, porque tem contrato de experiência. Não, ele assume, mas é menos. Por quê? Porque são concursos antigos. Não, mas tem uns que entram lá, mas olha o motivo. Apanham bastante e vão embora. Não, mas são poucos. O que acontece, na verdade, dentro do sistema público é que nós temos concursos antigos e que esses médicos que fizeram esse concurso, quando eles fizeram o concurso, eles queriam trabalhar na prefeitura. Hoje, eles já fizeram a segunda especialização, estão no terceiro casamento, já estão em outra coisa, né? Então, o que acontece? Eu preciso concurso novo, mas enquanto não acaba o antigo, e nós estamos quase no finalzinho, eu não vou conseguir chamar do novo que eu já tenho pronto, feito, esses dias o senhor chamou um monte de 22, médicos. 22. Rádio. 22. Quantos apareceram? 2 assumiram. Chamei 19 agora essa semana. Como é que faz saúde sem médico? Porque consertar o seu carro o senhor consegue, né? Sim. Se a sua oficina preferida não está atendendo, o senhor vai na outra esquina que vai lá e conserta o seu carro. Mas a pessoa precisa de médico. Precisa de médico, de enfermeiro, de técnico. Aliás, enfermeiro é um profissional extremamente importante e hoje é o Dia Internacional do Enfermeiro. Parabéns a todos os enfermeiros que nos ajudam. Inclusive ganharam uma assinatura do presidente. Ganharam a assinatura do presidente. Questão do salário. Não sei porque hoje a coincidência é tremenda. Marketing. Ou pensa que é só o Paranhos que é marketing. Mas vamos reconhecer que o presidente, ao assinar essa lei de cumprimento do piso básico, ele veio resgatar um problema seríssimo que eu, pessoalmente, há décadas defendo que acontecesse, né? Mas não conseguia ninguém fazer isso. 7 bilhões e 300 bilhões de reais para suplementar o salário do piso básico de enfermagem. Parabéns. Aqui não é muito profissional que falta chegar a isso, né? Não é muito profissional que chega. Mas ainda falta, mas né? Os que receberem agora, o Miroslav vai cobrar mais serviço. Vou apertar o parafuso. Daqui a pouco já estão fechando o IPC de novo, 4, não sei o quê, 18. Precisa botar em cima do salário da turma, de um modo geral também. Mesmo os que já têm o piso. Não, só vão ser suplementados o que tem piso. Os outros não vão receber aumento. Esse dinheiro não é para isso. O do índice obrigatório tem que repassar. Não, esse do índice sim. Mas se tem alguém achando que o governo deu esses 7 milhões para aumentar para todo mundo, não. É só para quem não tem o piso. Aí vai complementar, o restante continua igual. Vereador, por que é que o senhor dá uma atenção especial e se nota, se observa? Eu faço a cobertura da Câmara, né, sou setorista, e às vezes eu chego às 8 não tem nenhum vereador. E às vezes eu tenho saído depois que os vereadores vão embora. Então a gente acompanha tudo. E o senhor trata essa questão com muita deferência, com respeito e tal.
E o que no início se dizia? Ih, Madril de novo homenageando a polícia e tal, quer fazer média e não sei o que. Ih, de novo Madril. E depois a turma nossa da imprensa e outros tantos na cidade começaram a perceber que os homenageados, as famílias deles, os amigos e tal, passaram a ver ou estavam vendo aquilo como uma coisa boa, positiva, que precisa ter dentro de uma comunidade também, né? E aí, hoje nós temos sessões, como foi feito agora recentemente. Quantos homenageados? 70? Um monte lá receberam homenagem coletiva. Aquela Câmara balançou de pessoas indo lá aplaudir, chorar e tal, dar depoimentos, recordar, né? Os médicos não fazem muito isso, são mais seletivos, mas os policiais gostam disso, né? É isso que motiva o senhor, ou o senhor quer o voto deles de novo para a próxima? Na verdade, eu não faço nem por um voto, porque toda homenagem que é feita na Câmara é por algum serviço que a pessoa faz, que é diferenciado do dia a dia, e sempre é homenageado as pessoas que estão no boletim. Então não é algo que eu pego lá, o policial, aquele dali eu tenho mais afinidade, vou elogiar o meu amigo. Então não faço dessa maneira. É uma situação que na Polícia Militar eu vivo há anos. Antes de eu ser vereador, passou alguns policiais ali, raros foram que foram homenageados. Eu fui 2 vezes ali homenageado na Câmara, mas não lembro de outros praça. Então quando eu entrei ali, a gente começou a fazer a homenagem. Quando homenageava a praça oficial, homenageava a praça que veio o representante do batalhão. Se o representante do batalhão tem 2 minutos para falar, o praça homenageado, um dos homenageados, tem o mesmo 2 minutos para falar na Câmara. O que eu sempre pensei? Eu, no meu trabalho, eu nunca trabalhei assim por reconhecimento da população. Eu sempre pensava, primeiramente, em nunca envergonhar minha mãe. Depois eu tive alguns afiliados no decorrer que eu entrei na polícia. Nunca envergonhar meus afiliados. E sempre não envergonhar minha família e sempre fazer o meu melhor. E se eu tivesse o reconhecimento da minha mãe, minha família ali, para mim estava bom. Então é reconhecimento meu ali que eu faço da sociedade para esses policiais. E uma frase até que foi o Alvin que falou um dia, que é um policial que é da nossa escola. Ele falou assim: nós policiais, nós somos pior que o cachorro do caçador. Que o caçador, quando ele mata um animal e o cachorro ajuda, ele sempre dá um pedaço bom ou no mínimo dá o osso pro cachorro comer. E nós não ganhamos nada das prisões que a gente faz e muitos poucos ganham reconhecimento de alguém. Então essa frase que o Alvin falou uma vez sempre ficou guardada na minha cabeça. Então quando eu vejo que os policiais fazem algum serviço que é diferenciado do serviço do dia a dia, eu sempre procuro fazer homenagem para esses policiais. E sempre deixando bem claro que cada homenagem que a gente faz, a gente paga a impressão do quadro e paga o quadro. Então é dinheiro do bolso da gente que sai. Muito bem, o tempo está estourado, doutor, mas vai ficar 1 minuto, 2 minutos aí para o senhor fazer o fecho. Arremate alguma coisa que a gente esqueceu e que nesse momento, né, nós vamos deixar para a próxima com certeza. Espero que o senhor não tenha apanhado, né? O senhor disse que não apanhou, a intenção não é bater, não. A intenção não é bater. Mas não posso deixar de provocá-lo também sobre a questão política partidária, né? O senhor não é militante e tal, mas o senhor também discute, analisa, avalia e tem posição sobre os eventos políticos, né? Porque nós já falamos aqui nesse espaço em outras oportunidades, a política partidária é a mãe das outras políticas. Se o policial Madril quer mais segurança, a política de segurança tem que funcionar. E se o senhor quer, então, abrir mais unidades de saúde da família e mais, tem que ter uma política de saúde que dê condições à necessidade do nosso município. Então, a partidária é importante. Verdade que o senhor vai concorrer na próxima eleição? Não, nada disso, né? Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Madril pelas atitudes dele em relação a essa premiação, essa homenagem. A gente sempre tem que fazer isso. Eu faço isso com os meus servidores da saúde. Eu agradeço a todos pelo empenho. Mesmo que eventualmente aquele não tenha se empenhado, ele merece um agradecimento. É a única coisa que a gente pode fazer, porque gentileza gera gentileza, né? As pessoas que destilam fel, que fazem maldades, né, elas nunca vão se dar bem. Então a gente precisa realmente fazer isso. Em relação à política, você me conhece há muito tempo, né? Eu já estou com uma idade relativamente para sossegar, né? Relativamente, a palavra tem que ser usada. Relativamente. A gente sempre é soldado, né? Para quando for eventualmente chamado. Eu sou soldado da saúde, eu me dediquei a isso e gostaria de ficar nessa área. Eu estou sofrendo muito nesse momento na secretaria,
porque eu, para manter uma questão moral, eu me afastei das minhas atividades cirúrgicas, inclusive do consultório. Isso me dói, eu sou cirurgião, eu sinto falta de fazer o bem para as pessoas operando. Não tem tempo para tudo. Mas né? eu não posso misturar as coisas. Imagine eu operar um paciente de uma vesícula às 7 horas da manhã, terminar lá às 7h40, ir para a Secretaria de Saúde trabalhar e esse paciente começa a sangrar. Eu largo a Secretaria de Saúde ou eu largo o paciente? E agora o senhor até falou ali do Madril, e temos que dar curtinho, mas vai ter que dar. Está ocupado organizando as cirurgias eletivas com dinheiro que veio também com a contribuição. Isso foi uma grande conquista que eles entenderam, que cada vereador, né, todos eles, os 21, deram uma participação, todos deram 100 mil, né, o presidente deu 200 para completar de um outro colega, né? Mas todos deram 100 mil reais para que a gente reunisse 2 milhões e 100 e fizesse cirurgias. Está funcionando, eletivas. doutor? Está funcionando. Fizemos 175 cirurgias já feitas. até agora, joelho, vesícula, cirurgia ginecológica, que nós não fazíamos, porque o município não pode fazer cirurgia. Certo. O município não pode. Eu não tenho recursos para fazer isso. Quem tem recursos é a Câmara de Vereadores que me deu recursos. Porque as cirurgias é do Opera Paraná, é do Estado. O Estado nos deu, o ano passado para Cascavel, 700 cirurgias. Eu vou fazer 700 cirurgias em 3 meses, ou mais, né, com esse recurso. Só que esse recurso é finito, daqui a pouco acaba. Tem uma emenda impositiva de 1 milhão para o ano que vem, 500 tem que ser para a saúde. Já peço aqui para o Madril, eu quero no mínimo 300 para outro projeto de cirurgia e exames complementares. Olha só, exames complementares, tomografia, eu tinha em dezembro do ano passado 1.000 pessoas em Cascavel esperando tomografia de cabeça, de abdômen, de articulações. 1.000. Chegou o dinheiro deles, a gente já tocou isso. Quando começou o processo, eu usei um recurso meu para poder antecipar, para não esperar o dinheiro da Câmara. Chegamos a 500 tomografias e hoje eu tenho a satisfação de falar, vereador, o senhor não sabe disso ainda, que acabou a fila de tomografia em Cascavel. Bom, que bacana. Deve ter 12 ou 14 pacientes não vai esperando. Acabar nunca, não, né? Porque entraram nessa semana ou semana passada. Mas das antigas, do mês de abril, ninguém desafia um paciente dizer que está com exame de tomografia e que não fez. Quer dizer, isso o quê? Resultado do dinheiro da Câmara dos Vereadores, que eu gentilmente agradeço. Alguém diz assim, mas devia ter feito isso antes, né? Mas, viu, tem que conversar e ver por que não foi emenda, feito. Não tinha emenda impositiva. Por que aumentou tanto assim? A saúde não espera, não pergunta se pode adoecer agora nem depois, né, doutor? E tem que ter lá para atender. Para concluir, 46 unidades, 17 unidades novas entregues agora na gestão do atual prefeito. 17 unidades novas, 21 reformadas. Entregamos uma ontem aqui no Claudete, vamos entregar do Canadá agora no dia 24. Muito bem. Do universitário com 4 equipes da saúde da família, cada uma atendendo 4.000 pessoas. Quer dizer, 16.000 pessoas ali terão a oportunidade de ter o acesso à consulta imediatamente. Madril, para fechar, o senhor é vereador reeleito, né? E também a pergunta é a seguinte: pensa num terceiro mandato? Vai ser candidato a prefeito, vai de vice, de repente, de algum dos outros, ou ainda não sabe bem como é que vai fazer. E também a avaliação que o senhor faz do seu desempenho nesse período todo. O senhor saiu de dentro da caserna, né, se aposentou e tal, e foi trabalhar dentro da política, né? O que o senhor nos diz para fechar 1 minuto? Na política, o que eu tenho a dizer é o que é os números que são apresentados no site da Câmara, né? Desde quando eu entrei até hoje, eu sou o vereador que mais fiz proposição, indicação, requerimento, projetos, emenda. Quanto à reeleição, nós estamos no Partido Podemos, tivemos uma reunião bem produtiva na segunda-feira, onde que eu vejo que é uma reunião de partido e de conjunto, onde as pessoas eles pensam no todo, na campanha de agora e daqui para frente. Então ali tem alguns nomes que já saíram a candidato, pode ser possível candidato a prefeito. Eu pretendo ficar como vereador, mas também estou à disposição do partido, né? Acredito que o trabalho da gente, se as pessoas vendo por pessoa que trabalha honestamente pelo serviço dedicado, eu acredito que eu vou ter um reconhecimento melhor que na outra eleição, que eu acredito que as pessoas não vieram por esse lado. Verdade que às vezes o senhor briga com o prefeito Paranhos, com um outro secretário e tal. O Milosódio que nunca brigou com você. Com secretário, acho que eu nunca briguei com nenhum. Agora, com o prefeito Paranhos, às vezes a gente tem algumas ideias que não combinam. Agora, com o secretário, todos
eu sempre peço que está dentro da legalidade, então se ele falar que não, ou que não pode fazer, eu vou entender que está dentro da legalidade. Nunca pedi um jeitinho brasileiro para nenhum, então não tem problema com nenhum secretário do município. E para terminar, então, uma informação que até recebi antes de começar aqui o nosso trabalho, uma liminar que foi deferida em âmbito judicial, não sei quem que ajuizou essa liminar, travou o processinho final de incorporação do PSC com o Podemos. Eu não sabia que estava na mesa da ministra Rosa Weber lá, um despacho final, uma assinatura, e ela não tinha concluído. Então ainda não dá para dizer que o vereador que era do PSC, no caso do Madril, já pode oficialmente dizer que é do Podemos. E aí hoje eu fui ver e veio uma informação no papel e que está tramitando essa situação, então está sub judice, a filiação do Podemos, assim que eles tratam ali, né? Então, só uma informação, não muda nada na verdade, mas deixa ainda o pessoal que era do PSC ainda no PSC. Inclusive, nós fomos avisados antes de ontem era o último dia para ir no fórum, assinar e dizer que estamos no PSC ainda. Ah, teve esse problema, então, de fato, assinar, e daí a gente assinou que está no PSC ainda, daí vai ter que esperar essa decisão da Carmen Lúcia lá para... em função de uma liminar. Senhores, obrigado pela presença, um abraço aí a todos, aqueles que estão nos acompanhando também, pela parceria até agora. Durante a semana estaremos com esse podcast aí nas nossas mídias e também repercutindo, mandando mundo afora aí para o pessoal ouvir o que pensam os nossos convidados. Tem as outras modalidades aqui, o esporte com o Celso Romanquive, tem a da Ju também, né, que está aqui, e mais outros. A programação é bastante intensa. Obrigado a todos, até a próxima, fiquemos todos com Deus.